rede. O município de Veracruz era emancipado há 30 anos e ainda não tinha um hino municipal. Baseado nisso, o vice-prefeito resolveu promover um concurso. Após ser escolhidos os ganhadores, que foram Nelson Wagner e Carlos Gregory, o hino foi lançado no dia 6 de junho, na Semana do Município. Pois olha, esse hino me foi encomendado pela própria prefeitura. Então eles me deram os dados históricos do município, né? Toda a parte assim de origem do município, o tipo de pessoas que vieram, quais são as riquezas e as produções do município. E em cima disso, então, a gente começou a pensar em fazer a letra. Então eu fiz um rascunho da letra e a melodia, isso eu faço muito ligeirinho, né? Assim como eu faço minhas composições, eu sento aqui para praticamente as melodias me surgem na hora, né? E depende um pouquinho também da inspiração do dia, né? Tem dias que não é tão bom, outros dias vai mais fácil. Mas para fazer um hino desse, para criar assim o tema melódico, a melodia em si, tu leva o quê? Uma hora e meia, né? Para fazer a melodia, né? Depois disso, então, você vai adaptar a letra em cima dessa melodia. Porque tem diversas maneiras de fazer uma música, né? Depende do compositor. Tem compositor que primeiro faz o texto, né? Depois, então, coloca a melodia em cima das palavras. Eu já sou contrário. Primeiro eu faço a melodia bem certinha, dentro do ritmo, dentro do número de compasso e coisa assim, para depois, então, me sentar com calma. Aí sim eu demoro mais, porque eu não sou letrista bom. Minha inspiração é mais musical. Então, naquela vez eu me lembro, eu fiz uma letra, praticamente para o hino todo. Mas como eu tenho um colega meu chamado Nelson Wagner, né, que é mais tarimbado no assunto, então ele veio aqui, ele levou a letra para casa e deu uma remanejada nessa letra. A tal ponto que hoje consta no hino que a letra é do Nelson Wagner, a melodia é minha, né? Mas a ideia assim da letra foi eu que dei para ele, mas quem terminou a letra foi ele. Ora, quanto tempo ele levou? Um dia ou 2 dias, né? Então depois a gente fez a partitura assim final, deu para eles. Reuniram a comissão julgadora lá para ver se era isso que eles queriam. Mandaram fazer uma introdução diferente no início da orquestração, porque eu entreguei o hino de 2 maneiras. Primeiro, com uma orquestração já feita, com orquestra, tudo, assim como está hoje. Porque isso está, na hora do decreto, a orquestração também ficou oficial. E além disso, como eu já estava manejando com o coral municipal, eu fiz um arranjo para coro misto, também do mesmo hino, que também no decreto ficou oficial. Então, hoje em dia, tem 2 decretos oficiais para o mesmo hino, o da música e do arranjo para canto coral. Isso tudo levou o quê? Uma semana, 15 dias, uma coisa assim. Como eu não moro lá, né? Eu não sei a quantas anda esse hino no ensino do colégio, dos colégios. Eu não sei se está sendo ensinado ou não aos jovens, né? Ora, eu vejo que em toda a cerimônia assim, oficial, o hino sempre é tocado, que isso é uma coisa boa, né? A gente até fica contente em fazer. A banda também toca, né? A banda municipal. Ora, o bom seria que já a criança aprendesse esse hino desde a sua infância. Porque quando eu escrevi a melodia, como eu já tinha trabalhado quase 20 anos com um grupo de jovens aqui de Santa Cruz, os Canarinhos de São Luís, então eu já escrevi a linha melódica, a melodia, não muito agudo, muito para cima, assim, porque a criança não
não tem esse alcance vocal de fazer as notas mais agudas, mais fininhas, como o pessoal fala. Então eu já escrevi dentro de uma altura que a criança também pode cantar, né? Exatamente para que isso fosse ensinado nas escolas também, né? Não só para os adultos. Foi o cuidado que eu tive quando eu fiz. Eu já sou autor de vários hinos no estado aqui, então eu sempre cuido disso aí, né? Para que não adianta escrever uma melodia que depois não é possível cantar, só um cara que tem curso de canto que possa cantar, né? Tem hinos que não são cantáveis por qualquer pessoa, né? Então o autor tem que saber um pouquinho fazer isso também de acordo. Na terra do bravo imigrante, com sangue e labor conquistada, nasceram sementes de vida, raízes de um povo feliz. Legado de plagas distantes, deixou o maior dos legados, amor à família, ao trabalho e confiança no porvir. Por que eu fiz isso? Bom, primeiro que me pediram, né? Quem pediu foi a turma que participou. Teve gente, inclusive um deles era o meu tio, o Ervino Scheffer, né? Era a turma dos emancipacionistas que ainda estavam aí. Então, eles pediram para mim, no caso o Carmo Gregório, que também fazia parte do coral, para a gente tentar criar um hino. E aí acabaram. Eu acabei entrando nessa história e eu tinha meus motivos também, que os meus ancestrais, meu avô, minha avó moravam em Dona Josefa. Tenho até uma tia que mora lá ainda. E isso, lógico, isso tem uma coisa particular minha, que mexe com as raízes da gente. E, lógico, meu tio junto, então a gente ficou, às vezes, até discutindo palavras, etc. Então, isso foi um processo de criação não totalmente meu só, mas a gente ia pedindo opiniões. Não, essa aí tá bom, essa palavra tá boa, e assim vai. A gente vai criando. São coisas que. É normal, qualquer processo nessa linha. Tem até um livro que eu li um tempo atrás que dizia assim, ó, eu ponho meus pensamentos assim, parece que ponho numas gavetinhas e deixo elas fermentando uma hora dessa e eu vou ver, aí parece que sai, e de repente parece que, de uma hora para outra, parece que as coisas enturmam. Então é assim que... Né? E lógico, aí o Carmo Gregório, que é o regente do coral ainda agora, ele que me fez uma projeção assim a melodia, como é que seria. Então, em cima disso, a gente tem que criar a ideia, que foi junto com o Ervino Scheffer que nos deu. Além disso, a gente tem que cuidar, vamos dizer assim, em música tem que cuidar a métrica, tem que cuidar as sílabas tônicas das letras, tem que cair na sílaba tônica da música. Então, essa divisão, assim, é uma coisa bem... como é que se diz assim, que restringe muito o trabalho da gente, porque às vezes palavras parece que vai encaixar direito, mas aí na música ela não vai encaixar, porque vai dar no contrapé. Então são essas coisas que às vezes são um desafio e depois que a gente fez, a gente fica satisfeito e ao mesmo tempo assim, ai, consegui, né? Então são coisas assim. É meio difícil isso, mas ao mesmo tempo é um desafio, é um prazer. Vera Cruz, a morada desse povo bom e hospitaleiro. Teu solo rico e fecundo é meu sustento e meu vigor. Bom, falando sobre o hino do município de Vera Cruz, fiz uma sondagem com os alunos em sala de aula para juntos descobrirmos qual seria o hino de Vera Cruz. Então, lancei a pergunta para eles quais os hinos que eles conheciam. E eles me colocaram o hino nacional, o hino da igreja, mas o que mais eles falaram foi o hino nacional. Aí, os meninos que mais falavam do hino, porque ele era realizado em jogos, mas até então a turma não sabia para que ele servia. Se ele era do município, se ele era do país, ou se ele era
do estado. Aí uns diziam que era do Rio Grande do Sul, outros diziam que era do país, do Brasil, e outros então achavam que era do município. Em cima disso nós dialogamos bastante, conversamos, até que então nós chegamos na conclusão de que cada município teria seu hino, como cada país e cada estado. Em cima disso, eu lancei uma pergunta para eles então descobrir qual seria o hino do nosso município em virtude da Semana do Município. Eles levaram para casa essa pergunta e no dia seguinte eles retornaram, então, alguns diziam que era o hino de Veracruz e outros, então, diziam que não tinham encontrado. Em cima disso, eu lancei a hipótese deles que eles teriam junto com eles o hino, que todos eles possuíam, mas nem todos lembravam que a gente já tinha visto este hino na nossa agenda. Então todos nós pegamos o hino na agenda e juntos começamos a construir com o uso do vocabulário, cantamos o hino, fizemos atividades variadas, leitura silenciosa, leitura oral, interpretação do vocabulário, construímos acrósticos em cima do hino e também em cima do hino nós fizemos ilustrações. Em grupos, eles se uniram e tiveram que ilustrar o hino de Veracruz. Foi muito produtivo, todos eles acharam maravilhoso o trabalho e em cima disso eles foram tirando a conclusão de que o hino seria importante. Nossa querida,